Você vai ouvir agora o programa Orson 9:30, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual. Em 2018, de São Borja, para alçar o mundo inteiro, nasce a Web Rádio Amigo Espiritual, com a finalidade da divulgação de mensagens, podcasts, palestras, congressos, mas principalmente estudos do Espiritismo ao alcance de todos, através de aplicativos de rádios na internet, como Tuning e Radiosnet, proporcionando relevantes estudos sobre as obras básicas da codificação espírita, bem como qualificar-se como lideranças voluntárias nos centros, através dos cursos das Federações Espíritas do Brasil online, todos diariamente. Ondas de luz no ar. No ar, 24 horas divulgando a valorização da vida. Um convite ao autoencontro com o nosso amigo espiritual, Jesus. Meus amigos, muito bem-vindos ao programa Orson 9:30. Toda quinta-feira, 21h30, temos a satisfação de chegar até você, até o seu celular, o seu televisor, o seu laptop, trazendo nossos convidados. É sempre uma alegria receber amigos de toda parte. E como vocês já podem constatar, estamos aqui na presença da querida amiga Eulália Bueno, da cidade de São Vicente, no litoral paulista. Ela que é nascida em Portugal, veio para o Brasil com pouca idade, conheceu o Espiritismo e hoje é atuante palestrante espírita com vários livros publicados. Palestrante muito requisitada e sempre com muita lucidez. Todos nós temos visto suas palestras, os clipes que os amigos recortam de trechos extraordinários que a sensibilidade e a inspiração da nossa Eulália traz aos nossos corações. Eulália, muito bem-vinda, muito obrigado pela sua aceitação. Para mim, particularmente, é uma honra imensa. Suas palavras iniciais. Olá, querido irmão, amigo Orson, a honra é toda minha, a alegria de poder estar aqui e, de alguma forma, contribuir com algumas reflexões em conjunto para levar um pouco mais de esclarecimento e conforto a quem nos assiste. Muito bem. Nós vamos conversar com a Eulália. É uma conversa descontraída, é um diálogo aberto, deixando fluir. E nós escolhemos o tema mediunidade na pandemia. Eulália, nós estamos vivendo uma situação absolutamente atípica. Nós estamos tendo que nos adaptar rapidamente a tudo isso que está ocorrendo. A pandemia, nem é necessário dizer mais nada, porque já é da convivência, do conhecimento de todos nós, todo este transtorno e mudanças que a gente sabe vai resultar em bem para todos com o tempo, mas na mediunidade, dentro desse cenário pandêmico, muitos dos nossos amigos se sentem aturdidos, sufocados, sem saber muitas vezes como lidar com isso. Na sua experiência, Eulália, o que você teria a dizer para esse quadro pandêmico, considerando a mediunidade? Pois é, quando nós abordamos a mediunidade, nós vamos perceber que ela sempre existiu. O Espiritismo se debruçou sobre o estudo da mediunidade para averiguar objetivos do trabalho da mediunidade, influências dos espíritos sobre nós e nossa sobre os espíritos, porque como nós encontramos no capítulo atualíssimo 18 da Gênese, que fala destes tempos, a própria mensagem que o Dr. Barry nos deixa ali fala do entrechoque
das populações encarnadas e desencarnadas. É fato, isso sempre aconteceu. O que nós ainda não conseguimos compreender, e que Kardec por diversas vezes nos chama a atenção, é que a mediunidade, ela exercida no campo da casa espírita, nos momentos adequados, obviamente está cercada de uma segurança ímpar por conta da estrutura espiritual que os benfeitores nos oferecem. Fosse um grande cirurgião, simplesmente porque retém o conhecimento, fazer cirurgias sem asepsia, no meio da rua. Então, nós vamos elaborando um quadro típico, seguro para o exercício da mediunidade. E para compreendermos este momento, nós precisamos perguntar, e antes do centro espírita, não existiam espíritos necessitados, perturbados, ou com mensagens para nos oferecer? Como era feito? Indo pela literatura de André Luiz, principalmente nos domínios da mediunidade, mecanismos da mediunidade, a literatura riquíssima de Ivone do Amaral Pereira, Manuel Filomeno de Miranda, nós vimos que isso sempre aconteceu, esse intercâmbio sempre aconteceu, e quando era de auxílio, os médiuns desprendidos eram conduzidos a lugares específicos, como nós conhecemos, às vezes, postos avançados de socorro no mundo espiritual, ou, que a gente não para avaliar, os fluidos necessários para o choque anímico, retirados do médium, como ainda são até hoje, há muitos doadores que não são nem espíritas, mas têm uma vida adequada, que permita a abundância desses fluidos, de tal maneira que, no livro Reuniões Mediúnicas, do projeto Manuel Filomeno de Miranda, nós vemos um questionamento feito no ano de 82, a Divaldo Franco, sobre o que vai mesmo o médium fazer a reunião mediúnica. E ele disse, não vai ajudar os espíritos, vai ouvir-lhes os depoimentos, para perceber fielmente que eles estão oferecendo a prova dos resultados de suas próprias experiências, a fim de que possamos trazer definitivamente para a nossa vida aquilo que aprendemos no centro espírita com a doutrina espírita. Então, incorporar aquela criatura que nós somos nas tarefas espíritas, principalmente na mediunidade, ao nosso dia a dia. Então, nós somos médiuns, só estamos vivendo um tempo em que os testemunhos da mediunidade ombreiam com o nosso dia a dia. Então, hoje os espíritos não estão ali no diálogo de nos ouvir falar, mas tomam por lição o que sempre tomaram sem que percebêssemos, a nossa conduta, o nosso próprio exemplo. Que detalhe fundamental esse, Eulália, a nossa conduta que influi diretamente na observação que eles fazem. Eulália, houve aí uma celeuma dentro do próprio movimento espírita, né, por causa da ausência das reuniões mediúnicas nessa direção da sua abordagem. Faz ou não faz? Faz virtual? Não faz virtual? Houve aí um debate que agora parece que se acalmou um pouco, né? Porque pôde-se sentir realmente essas suas palavras iniciais que tão bem conduzem essa questão. Então, eu sei que existem pessoas que estão fazendo de modo virtual. Sim, é verdade. Mas assim, se para o exercício mediúnico com a participação do físico do médium presente na casa espírita, porque nós podemos estar presentes na casa espírita, convocados pela espiritualidade, agora não mais porque fomos com as próprias pernas, porque achamos que movidos de boa vontade lá estaríamos, agora nós somos convocados, e toda uma equipe espiritual nos auxilia
nesse desprendimento. Porém, não conta só mais a boa vontade. Agora, o esforço que estamos fazendo para domar as más inclinações. Que coisa interessante isso, né? Porque agora somos obrigados a domar as más inclinações. Elas desencadeiam todo o restante das questões, né? Exatamente. Eulália, a mediunidade, sendo essa faculdade humana, própria do ser humano, estudada, orientada pelo Espiritismo, sempre causou preocupações, sempre causou cuidados. A doutrina espírita é muito clara quanto a isso. Você citou aí a Gênese, e nós nos lembramos igualmente que o livro dos médiuns, a codificação é sempre orientadora. Mesmo assim, nós sempre temos os médiuns que se aproximam agora do Espiritismo. Médiuns novatos, a todo instante estão surgindo pessoas com manifestações mediúnicas ainda descontroladas, necessitadas de orientação, e isso não deixou de acontecer durante a pandemia. E o que você tem visto das orientações, do papel do Centro Espírita nesse momento em que estão com as atividades suspensas? Graças a Deus, nós temos visto o empenho de muitos companheiros em manter tarefas online de condução de estudo, de reflexões espíritas. Isso vem de encontro ao que o benfeitor Emmanuel nos propõe no livro Consolador, exatamente na pergunta 387, quando ele diz qual é a maior necessidade do médium. Veja que ele não faz distinção entre o médium ostensivo ou com as faculdades mais amainadas, mas ele generaliza. A primeira necessidade do médium, antes da abordagem a qualquer tarefa espírita, é evangelizar-se. Emmanuel. Então, ele já nos diz, porque não é entre aspas, o receber espíritos que afasta as condições de perturbação atreladas à nossa condição moral e não à nossa condição mediúnica. Apenas o médium ostensivo, ele sente essas infiltrações mais fortemente na sua vida, motivo pelo qual ele deve ser o primeiro a se preocupar com a autoanálise, o autoconhecimento, a modificação da sua conduta, porque todos nós temos tendências e pendências graves. Então, não tem nem o perigo da pessoa entender errado, com T ou com P, porque são as duas, e a gente precisa observar. E o próprio Emmanuel ainda vem nos falar, no Seara dos Médiuns, exatamente, eu até estava procurando aqui o capítulo, a mensagem intitulada Médiuns, que os médiuns, na sua grande generalidade, são espíritos altamente devedores, aqueles que contrariaram as leis divinas. Ora, você só se torna devedor, ou contrário às leis divinas, pela presença de falhas morais. Então, quando a gente diz assim, uma palavra arrebata, mas uma imagem convence, obviamente, a imagem da minha conduta, do meu esforço, convence os espíritos muito mais do que o meu discurso inflamado e vazio frente à utilidade dele para mim, em primeiro lugar, né? Que coisa fantástica. E, Eulália, você usou uma expressão aí que dá título a um congresso. Pendências e tendências de um médium. É muito interessante pensar nisso, porque pendências, todos nós as temos, né, de variada natureza, e tendências também, que influem decisivamente no uso da mediunidade, que é um campo, uma areia movediça para quem guarda vaidade, para quem guarda todo tipo de imperfeição moral, bem característico da condição humana, são as tendências que ainda trazemos dentro de nós.
Eulália, esse campo é muito perigoso, não é? As pessoas... Olha, eu vou corrigir a mensagem anterior, a que eu destaquei não é a do Seara dos Médios, é do livro Emmanuel, Sim. no seu capítulo 11, Mensagem aos Médios, porque eu acho que vale a pena a gente abordar. A mediunidade, ela tem os seus riscos, sim. Porque se você não se preocupa em colocar em prática o que você decora para oferecer aos espíritos como discurso de convencimento, você está oferecendo a eles um remédio que você mesmo não usa. E, ao mesmo tempo, oferecendo campo de sintonia moral e afinidade fluídica, porque são duas coisas distintas, para a ação desses espíritos no decorrer da sua própria existência, no seu dia a dia familiar. Ora, se a gente vai lá na Revista Espírita, dezembro de 1861, no tema Organização do Espiritismo, e ali Kardec diz que o objetivo do Espiritismo é a melhoria dos homens. O Espiritismo não vem procurar os perfeitos, mas aqueles que se propõem a colocar em prática os ensinos para se aperfeiçoar, o médium é o maior exemplo disso, deveria ser. Mas a gente parece que acha que o fato de eu me desprender uma ou duas vezes por semana para o exercício da mediunidade no centro espírita, por si só, já faz uma proteção em torno da minha sensibilidade que me permite voltar para casa e ser o mesmo de sempre. E não é verdade. Isso não existe. Então, a gente precisa se dar conta que ir para o exercício da mediunidade, sem o prévio conhecimento de como servir a ela com segurança, é risco de obsessão. E obsessão não é nem só com motivos anteriores, já basta o próprio motivo de eu querer dar ao outro a lição de moral que eu não uso para mim. Já é suficiente. Então, não basta a boa vontade, tem que ter comprometimento. Comprometimento. Como é que o médium deve entender essa palavra comprometimento dentro de si mesmo? Como é que ele deve entender isso? Ele deve entender que não é uma decisão que ele tomou agora, porque aconteceu algo na vida dele, ou que ele passou a sentir algumas coisas, e faz como aquela grande multidão que cercava ou seguia Jesus, queria se aproximar do mestre para que ele curasse, né? E aí a gente levanta os evangelhos e vê que Jesus não curava, ele salvava. A tua fé te salvou, quer dizer, te tirou do momento grave. Curar, somos nós que nos curamos. Então, comprometimento é algo que eu fiz anteriormente, eu me comprometi. Comprometer, ninguém vai se comprometer com algo que não conhece, com algo com que não sabe lidar, com que não esteja apto a lidar, com que não tenha sido treinado para lidar, né? Então, é uma coisa muito mais ampla. Ah, mas eu tenho o direito de declinar desse comprometimento? Tenho o direito, mas eu também colho as consequências, porque o médium parece que não compreende, e os papéis, a gente inverte os papéis. Eu estou aqui para ajudar os espíritos, então são eles que precisam de mim. Não. Eu estou aqui para reformular a minha conduta, para me ajudar. A mediunidade é um sinalizador que me avisa dos gravames que eu não estou cuidando. E os espíritos são os depoimentos vivos daquilo que eu estou deixando de lado. E é interessante, Orson, porque a maioria de nós vai para o centro. Qual é o centro? Porque feito de seres humanos que não tem pessoas mais simpáticas,
pessoas menos simpáticas, ou que são superficiais, às vezes, umas com as outras. E aí vai aquela situação de, olha, lá na nossa mediúnica, veio um espírito, deu um recado, e eu senti que era para fulano. Eu senti que era para outra sala mediúnica. Os espíritos não usam desses artifícios. Eles procuram mandar o recado mais próximo de nós. Se não é através da nossa própria organização mediúnica, é daquelas que compõem a equipe onde eu estou. Então, quando, por exemplo, os espíritos vêm e dizem assim, vocês são hipócritas, nós nos enchemos de orgulho e dizemos, olha só, tá vendo? Nós estamos mexendo tanto com eles, mas tanto com a organização deles, que eles estão se incomodando e vêm nos atacar. Não, porque lembra que Jesus usava a palavra hipócritas para os fariseus. Certo? Eles lançam mão das palavras cristãs ou da fala do próprio Cristo para nos dizer hipócritas, túmulos caiados por fora, mas dentro só podridão. Ou seja, você veio aqui, agora com essa carinha bonitinha, bateu o cartão toda semana para me dar lição de moral? Então, usa essa lição para tirar a podridão que está dentro de você e, naturalmente, talvez você me convença. E nós ainda não percebemos. Chegou uma hora, um flagelo destruidor, como você bem disse, que a gente sabe que vai alavancar, nós nos dizemos adeptos do Consolador prometido, que é o cristianismo redivivo, mas esquecemos o que é que aconteceu com os cristãos que deram severo testemunho no primeiro século do cristianismo. Foram atirados às feras. Para nós, as feras é sermos tirados da reunião mediúnica e ombrearmos com a sociedade, mantendo o comportamento que a gente só tinha na reunião mediúnica. Essa ordem de raciocínio que você está apresentando, Eulália, brilhantemente, abre uma perspectiva que muita gente talvez não tenha pensado. Porque antes a gente se acomodava naquele sistema dos dias e horários fixados, vestíamos a capa do dirigente, do participante, do dialogador, do médium, e íamos lá e participávamos. Saímos de lá, tirávamos a capa e continuávamos a ser nós mesmos. Agora, nós estamos... Parece que foi um benefício muito grande para nosso próprio esforço de aprimoramento. Mas eu não tenho a menor dúvida disso. Nós não estamos nos dando conta. Outra coisa que pode ser encaixada no comprometimento é toda a estrutura neurofisiológica da mediunidade. Nós sabemos, Kardec nos fala, que ela é de expressão orgânica. Então, esse corpo utilizou de uma hereditariedade, estamos falando dos médiuns ostensivos, para um equipo diferenciado no campo cerebral. Agora, tanto capricho, tanta mesura, tantas minúcias para esse aparelhamento, para você usar 1 ou 2 vezes por semana, seria como comprar um carro e guardá-lo na garagem. Nossa, então, comprometimento não é compromisso. Compromisso tem dia e hora marcada. Comprometimento é todo dia. Isso é, na verdade, um autêntico chamamento à plena vivência daquilo que nós falamos, das ideias que defendemos, e agora estamos sendo convidados a viver integralmente isso. Lália, fabuloso esse raciocínio, que talvez muita gente não tenha se dado conta dessa realidade. Eulália, e todo esse detalhe, todo esse raciocínio tão bem apresentado que você nos traz, nós temos aí a mediunidade como ferramenta característica do ser humano, como instrumento de todo ser humano, apesar da variedade de graus com que se apresenta, já que não existem 2 médiuns iguais. E nós nos defrontamos com esta pandemia, a mediunidade
continua trazendo essa vertente que você explicou tão bem, e agora nós temos os centros espíritas também submetidos coletivamente a um novo desafio, né? Porque nós ainda estamos incertos de como será esse retorno. Nós temos os centros aí ainda, os dirigentes ainda tateando, tentando voltar ao presencial, enfrentando as carências próprias. Por outro lado, Eulália, todo esse movimento virtual que os espíritas estamos fazendo intensamente já não está mais restrito às paredes de um centro espírita. Muita gente está vendo. Será que estamos preparados para uma busca maior deste recurso espírita para as pessoas que estão tomando ciência de tudo isso, inclusive na mediunidade? Então, eu acho que o estudo, a reflexão sobre o espiritismo está sendo alavancada, porque nós não tomamos a iniciativa, tanta tecnologia à disposição, mas aquela coisa é comum a nós, eu estou me incluindo nisso. Nós tínhamos perante o espiritismo uma conduta tacanha. O espiritismo é um movimento social, não cabe nas paredes de um centro espírita. O espiritismo não veio para o espírita. O exercício do espiritismo também pode ser só para o espírita. Mas desde que ele vem propor uma mudança de conduta, ele não cabe numa reunião mediúnica, numa reunião de meia dúzia de pessoas, porque você colocou uma coisa que é muito comum, as casas, a grande maioria, são pequenas. Sim. São pequenas. E para se trabalhar com a mediunidade, o grupo reduzido é infinitamente melhor de ser conduzido. Então, nós vamos precisar tornar a tarefa espírita, no sentido de conhecimento, híbrida. Não vai ter como. Nós, por exemplo, neste um ano e alguma coisa, 1 ano e quase 2 meses, a nossa casa, em grupos de estudo, tem pessoas do Brasil todo e até de fora do Brasil. Perfeitamente. Né? Algumas que não eram espíritas e que, por conta da pandemia e não ter respostas para o que estava acontecendo, encontraram esclarecimento, conforto em estudar o livro dos espíritos, em conhecer o que é o espiritismo. Agora, imagina se eu recepciono essas pessoas e digo, olha, para você ficar com a gente, você vai ter que aqui assinar um contrato, porque você vai ter que ser médium. E se você não for médium, nada na sua vida vai dar certo, porque era o que a gente, entre aspas, grande maioria, vinha fazendo, até por carência de trabalhadores. Então, o espiritismo, ele está ganhando o seu respectivo espaço. Olha, eu gosto muito de uma lição do Espírito Camilo, pelo nosso querido Raul, que até nos encontramos aí com vocês, né, em Matão. Isso. Aquele livro Tempo de Deus, tem uma lição chamada Tempo de Escândalos. E Camilo diz que o escândalo da atualidade deveriam ser os próprios espíritas. Aí você se assusta, fala, como assim? Ele fala, como assim? O espírita promover escândalo? Sim. Das demais pessoas olharem e perceberem, ver realçada a conduta daquela criatura no meio da sociedade, mais serena, porque sabe os porquês de estar passando aquela situação, sabe que é um meio de alavancamento do progresso, sabe que todos nós estamos inseridos, não é para esta ou para aquela crença, é para a nossa condição espiritual. Entende sobre fluidos, sobre vibrações, sobre débitos, sobre provas e expiações, e sabe que o que vai contar é a melhoria que ele se esforçou para conquistar. E aí nós vamos lá em Kardec, na pergunta 909, quando ele habilmente questiona, mas será possível, enquanto estamos reencarnados,
domar as nossas más inclinações, a gente quase dá um beijo em Kardec, porque espera que os espíritos digam, é realmente uma pressão psíquica. Eles dizem, sim, e às vezes com muito pouco esforço. Como não tendes vos esforçado adequadamente para domar as vossas más inclinações. Que coisa, hein, Eulália? Eulália, eu estou pensando aqui, enquanto você está falando, eu comecei a raciocinar que durante o tempo presencial, nós sempre convivemos com condicionamentos, tanto pessoais, individuais, de grupos, de instituições, condicionamentos decorrentes de múltiplos fatores, onde se inclui, naturalmente, a maturidade individual e coletiva, onde se incluem as frustrações, as decepções, os desenganos, as desilusões, os traumas, as bagagens de cada um, da história de cada um. E esses fatos desencadearam em todos os tempos os condicionamentos perniciosos, as fascinações, as obsessões, e igualmente as distorções doutrinárias. Na sua visão, como é que você acha que isso vai se portar agora com essa nova realidade que está se apresentando gradativamente? Será que isso vai aumentar ou vai facilitar a filtragem disso? Você usou agora um termo no final, a filtragem. Eu acho que nunca as casas estarão tão diferenciadas entre si como agora, porque vai ter os que voltarão à mesmice, Isso. vai ter, né? Vão ter os que questionarão, porque terão angariado alguma experiência diferenciada aqui. Nós estamos naquele momento, e eu achei belíssimo, um amigo recentemente nos mostrou, porque Jesus sempre falou do joio e do trigo. E quando ele é procurado, a parábola do joio e do trigo, dizendo, Senhor, o joio está nascendo no meio do trigo, podemos ceifar? Ele diz, não, agora é muito perigoso, porque vocês podem arrancar o trigo pensando que é joio, só no momento da colheita. O momento da colheita é agora. Sabe por quê? Porque tiraram fotos, e foi o nosso Severino Celestino que trouxe fotos do joio e do trigo lá na Galileia. Então, no começo, você não diferencia. Fica tudo misturado, não dá para saber. Na hora da colheita, o trigo joga as espigas para cima e o joio se verga para baixo. É a luz e a sombra. Aí você não se engana, você vai lá e corta o joio. Então, o que vai acontecer é que, de acordo com as atitudes, o direcionamento que o grupo der, quem se encaixa, encaixa, quem não se encaixa pode até deixar de ser espírita, porque nunca foi. Concordo plenamente com você, eu também penso assim. Totalmente, é isso que vai acontecer mesmo. Nunca foi, né? Nunca foi, porque nunca estudou o espiritismo. A gente achava que ser médium, exercer a mediunidade, nos bastava, era um tipo de uma barganha inconsciente para ter a proteção da espiritualidade para os nossos dias. E nem é bom citar quantos iam, já esperando que a reunião mediúnica fosse um trabalho exclusivo para eles, né? Retirar os espíritos que estavam em casa, os perturbadores, de familiares, de uma série de situações. E não é verdade todas aquelas comunicações que os espíritos definem para cada reunião, e talvez a gente nunca tenha se dado conta, que a gente diz, cada reunião tem a sua especialidade. Então, os espíritos que se apresentam, a gente achava que era por conta do tipo da nossa mediunidade, mas não é. É pelo tipo das nossas necessidades doutrinárias. As nossas inclinações que não domamos trazem aqueles espíritos que nos oferecem os depoimentos, como quem diz, olha,
Eu fazia igualzinho você. Agora, olha para mim e vê o resultado, porque ainda está em tempo de mudar. Olha, mas é difícil porque nem sempre é perceptível isso, né? Nem todos percebem. Há muitas ilusões nessa área. Pois é muito comum, e você deve ter uma vasta experiência nessa área, de que muitas vezes a gente via uma reunião mediúnica e no final a nossa pobreza de comentário dizia assim, acho que foi uma mesma falange que se apresentou hoje. Porque eles praticamente disseram a mesma coisa, veio um, falou aquilo, o outro bateu em cima, aí eu costumava dizer, gente, a falange somos nós, não eles. Eles vêm bater em cima do que a gente não consegue resolver na nossa própria vida. Então, eles trazem diversas possibilidades de cometer o mesmo erro, que a gente não se dá conta. Olha, a nossa mentora espiritual, que é Maria do Rosário, e o que eu vou te falar agora, nós até trocamos algumas ideias com o Divaldo, né? Porque ela ela é Isabel de Aragão, né? Mas ela escolheu Maria do Rosário. Ela tem nos dito que nunca, isso é chocante, nunca o ambiente da casa espírita esteve tão propício para o atendimento da espiritualidade. Nunca houveram tantos trabalhos sem intercorrências, como acontece agora. E eu disse, sem intercorrência, porque tinha muitas intercorrências diárias. E produzidas pelo quê? Por vocês. Porque vocês vinham aqui, já vinham se aproximando, dizendo, só a senhora sabe como eu me esforcei para estar aqui hoje. Então, assim, eu fui empurrando o meu dia com a barriga, porque eu sei que para eu contribuir, a senhora vai me dar alguma coisa muito boa em troca. Então, todo o manancial que a gente tinha disponível para o auxílio aos espíritos, aguardando, sem contar definitivamente com a vossa contribuição, era gasto com vocês e nada era acrescentado. Agora, nós vamos ao laboratório da natureza, aos espíritos encarnados, porque não deixamos de ser espíritos, que conseguem, administrando as suas forças físicas e morais, guardar energia para ser utilizada. E só convocamos para o centro o médium que realmente está preparado, sem intercorrências. Que situação peculiar, hein, Eulália? Que situação peculiar. A gente acho que não esperava, né, ouvir isso. Não esperava isso, né? E convocando para o centro durante o sono físico do médium também, exatamente, né? Porque a atividade está suspensa. Muita gente não se dá conta desse trabalho que continua durante o desprendimento ocorrido durante o sono físico. E nem se prepara para ela, Orson. Isso aí, então, nem me diga. E aí fica vivendo essa aflição de que 52 semanas que eu não trabalho mediunicamente, então estou aqui agora arrastando 52 espíritos que deveriam ser atendidos. Nós, com essa afirmativa, estamos submetendo a espiritualidade à nossa ignorância. Então, eles não atenderiam? Nós somos os messias da mediunidade? Não. A gente precisa raciocinar, porque o espiritismo é de uma lógica fantástica, é raciocínio. Então, antes ia quem queria, né? Porque, se você não aceitar fulano, fulano vai ficar melindrado, foi tão difícil que ele ficasse no centro, então vamos deixar... Ele acaba se modelando ao grupo, percebendo como se a gente fosse exemplo para alguma coisa. Sim. Eu também não estou arrasando os médios, eu só estou dizendo assim, olha, gente, vamos aproveitar, porque eu também sou, né? Vamos aproveitar esse tempo para nos capacitarmos mais.
E espírito odeia essa palavra, né? Como se não precisássemos, né? Eulália, da sua experiência mediúnica no decorrer desses anos todos, nas modalidades que caracterizam a sua mediunidade, o que você diria aos médiuns em geral? A gente sabe que não existem dois médiuns iguais, mas o que você diria da sua experiência para médiuns que estão nos ouvindo? Porque aqui estão nos vendo médiuns iniciantes, médiuns experientes, esclarecedores das reuniões mediúnicas, participantes das reuniões mediúnicas, espíritas, pesquisadores, estudiosos. O que você diria para nós da sua experiência? É a sua experiência, claro. Orson, a minha experiência desde que eu me conheço por gente, eu tenho uma mediunidade muito ostensiva. Inclusive, a que mais dominava o campo da minha mediunidade, até o meio da adolescência, eram os efeitos físicos. Poxa. Minha casa era um poltergeist. Assustador. Não fossem meus pais espíritas e não tivessem, porque naquela época não havia o estudo como hoje. Era muito mais a prática, né? As coleções da Revista Espírita eram todas encadernadas e enfeitavam as estantes das salas, mas não eram manuseadas. Eu mesma herdei uma que nunca foi manuseada. Ela estava lá para os espíritos ler, para os espíritos chegar, conhecer e fazer. Era mais ou menos assim. Então, o que acontece? Eu passei muita perturbação, muita perturbação. Eu perdi a conta dos meus 11 aos 20 anos, quantas vezes eu entrei em depressão. Percebam, porque há o transtorno hormonal natural, né, dessa faixa etária. Então, era uma mistura, às vezes tão nítidos os espíritos, que me faziam confundir se eles estavam encarnados ou desencarnados. Eu trabalhei em banco a partir dos 18 anos. E quando exibiram o filme do Divaldo, eu ri muito, porque acontecia comigo. Muito, porque achavam que a gente não estava muito bem da cabeça. Até que foram fazer uma brincadeira comigo no banco, sabe? E como eu não dominava o estudo, eu frequentava. Eram perturbadoras aquelas influências, né? E foram fazer uma brincadeira comigo. Foi na época que esteve no Brasil, eu não sei se você lembra, agora me faltou o nome, um médium muito famoso, não espírita, a Uri Geller. Uri Geller, me lembro, sim. Que entortava aqueles... Você lembra? Na nossa... Você é mais novo que eu, mas foi ali, né? Foi por ali. E aí falaram, vocês viram o Uri Geller? Ele pegou uma mesa de metal, ele fez assim com as mãos, depois com 2 dedos ele levantou a mesa. Eu fiquei olhando, falei, bom, eu já vi coisas movimentarem. E vamos fazer essa brincadeira no banco? Eu falei, gente, eu não quero brincar com essas coisas, mas também não queria dizer, para não me expor, né? Não, vamos fazer. E pegaram lá uma mesa daquelas antigas, que só os chefes usavam, que tinham 3 gavetões de aço. Né? Pesado. E foram assim, um em cada canto, me deixaram sozinha no meio, e aí põe a mão assim, pensa assim, põe o dedo para levantar a mesa. Lógico que eles não iam fazer. Eles queriam era brincar comigo, né? E eu fui e levantei a mesa com 2 dedos. Levantei assim, tipo, a 1 metro do chão, e olhei para eles, tipo, deu certo, quando eles fugiram. Eles fugiram. E a mesa caiu. Aí eu comecei a ver o risco
porque não era eu. Como é que eu levanto uma mesa? Eu não estou fazendo força no dedo, eu não estou sentindo o peso da mesa. Aí eu me debrucei sobre o estudo. Fui buscar e nunca mais larguei o estudo de mediunidade. E percebi que não era a mediunidade que me facultou equilíbrio. Pelo contrário. Mas quando eu compreendi a mediunidade, eu comecei a ganhar um equilíbrio, a poder realmente tomar o comando da minha vida. E eu fui como venho estudando diariamente, porque o que eu passei lá atrás, eu não desejo para ninguém. Então, assim, eu fiz como uma tarefa que eu tenho de levar o esclarecimento aos médiuns. Não é a mediunidade que te acresce valores morais, mas são os valores morais que enriquecem a sua mediunidade. Eulália, e hoje, na atualidade, você como expositora, você como escritora, e você como médium, ninguém está livre das investidas contrárias de espíritos encarnados e desencarnados. Estas vibrações e estas presenças espirituais, você distingue hoje com certa facilidade quando se trata de benfeitores e quando se trata de adversários e ferrenhos perseguidores, você já consegue identificar com facilidade. Sim, nós não podemos esquecer que logo no início do livro Diretrizes de Segurança, respondido pelo Divaldo e pelo Raul, há uma advertência de que o Chico Xavier foi vítima de uma mistificação. Sim. E aí ele pergunta, mas por que me permitiram passar por isso? E ele, em outras palavras, disse que os espíritos o instruíram que até o último momento nós temos que estar vigilantes, porque a habilidade dos espíritos pode nos pegar distraídos. Então, nunca achar que você sabe tudo, sempre colocar em xeque as informações que você recebe, porque se tudo que você recebe vem de benfeitor e eu ponho como verdade, eu não vou ao espiritismo, à codificação, procurar um fundamento para aquilo. Se eu acredito puramente no que me chega, eu estou a um passo da obsessão. Então, eu tenho que estar sempre me cuidando. Agora, se você quer saber se você está naquele momento com problema físico ou infiltração espiritual, e as pessoas pensam que eu falo isso brincando, mas eu não falo. Quando estiver sentindo alguma coisa não muito boa, arrume uma faxina para fazer. Um trabalho braçal para fazer, que requer, assim, suor, desgaste, porque se for obsessor, não fica. Obsessor não gosta de trabalho. Adora intelectualidade. Mas põe obsessor para lavar a panela, para esfregar o chão, não fica. Aí eu vou compreendendo o que Chico, você conhece muito da obra do Chico, o que Divaldo falavam, que quando eles se sentiam perturbados, andavam até a exaustão, se enfiavam num trabalho até o cansaço extremo. Hoje, eu compreendo em mim, não por ler, mas por perceber. E outra coisa, hoje eu faço um trabalho assim, então a espiritualidade vai me proteger dos obsessores. De jeito nenhum. Ameaças, constrangimentos, influenciações que nos tiram o sono. O Divaldo narra ao Adriano, lá do Paraná, na conferência do ano passado, as 2 noites que ele vivenciou, que ele se sentia completamente desestruturado, que ele pediu a intercessão dos amigos para a oração, para
passe. Se Divaldo fala isso, quem somos nós para dizer que não acontece conosco? Você fez bem em usar o exemplo do Chico sendo mistificado uma vez e as perturbações que Divaldo sempre narrou, esses ícones da mediunidade no Brasil. E todos nós que estamos aqui te ouvindo nesse instante, você se inclui, né, Eulália, nessas perturbações, nós todos, eu também tenho noites, eu não sou médium ostensivo, a minha mediunidade é mental, é intuitiva, mas eu também me sinto envolvido por essas perturbações, né? Então, quantas pessoas que não estão nos vendo e ouvindo agora e que sentem momentos de distúrbios emocionais, psicológicos, agravados por perturbações de espíritos contrários ao progresso da criatura em todos os sentidos, não é mesmo? Exatamente, a gente precisa estar muito desperto, é o vigiai que Jesus nos fala, vigiai e orai. Vigiai é ficai atentos. Mas não é o ficar atento, ficar olhando atrás do muro para o que vem. É fica atento à tua conduta, porque ela te defende ou não das influências espirituais. Então, eu sou mais ou menos espírita. Não tem isso. Eu sou mais ou menos médium. Eu sou mais ou menos esclarecido. Nós estamos sempre para menos do que para mais. Então, precisamos estar vigilantes. E vigilante é efetivamente comprometido com a nossa melhoria. Todo dia. Uma coisinha que eu faça boa. Não é dizer assim, amanhã eu vou acordar e não vou ser mais uma pessoa impaciente. Esculpir um espírito é trabalho de milênios, de milhões de anos. Nós somos anjos em construção e ainda não passamos dos alicerces. Então, a gente precisa ficar atento. Importante você falar esse aspecto, Eulália, porque, como você disse anteriormente, no começo do nosso diálogo aqui, que o objetivo do Espiritismo é a melhora individual de cada espírito, né? E quando se fala em melhora individual, nós não damos conta que essa melhora passa justamente pela alteração de comportamento. E nós, os seres atuais encarnados do planeta, ainda guardamos pretensões descabidas, vaidades de todo tipo, egoísmo, orgulho, arrogância. Isso está em nós ainda, né? Então, estando em nós essas mazelas, essas imperfeições, esta conexão ela se torna difícil, né? Olha, o capítulo Dissertações Espíritas, lá no finalzinho do Livro dos Médiuns, que Kardec junta mensagens sobre o Espiritismo, num item, em alguns itens, depois sobre os médiuns, sobre as sociedades espíritas, fala exatamente o que você acabou de falar, né? Que nós temos que nos acautelar exatamente com o fanatismo, com nos considerarmos os suprassumos da mediunidade, as pretensões, a vaidade, e que só o trabalho bem fundamentado, começando por nós mesmos, nos direciona para a tarefa bem-sucedida. O Divaldo diz que a tarefa dele não está cumprida, que ele pode resvalar no último passo. Eu ouvi ele falar isso mesmo. E ele tem falado. Tem falado, né? Com 94 completados ontem. Pois é. Olha, o que eu ia te pedir? Eu estou aqui com algumas anotações. Nos Domínios da Mediunidade, capítulo 16, chamado Mandato Mediúnico, olha o que André Luiz nos fala. Vemos no planeta milhões de criaturas sob as teias da mediunidade torturante. Milhares detendo possibilidades psíquicas apreciáveis. Muitas tentando o desenvolvimento dos recursos dessa natureza, e raras obtendo
um mandato mediúnico para o trabalho da fraternidade e da luz. A mediunidade sublimada é serviço que devemos edificar, ainda que essa gloriosa aquisição nos custe muitos séculos. Meu Deus. André Luiz, não é Eulália. Então, essa pressa que as pessoas... Não, porque eu sinto a presença dos espíritos, porque eu vejo que eu estou perturbado. Não é para se transformar médium amanhã, depois de amanhã já estar inserido em grandes responsabilidades, e na semana que vem publicando livros. E nós, os que estamos já com uma certa experiência, seremos responsabilizados se não acautelarmos essas criaturas quanto à enorme responsabilidade que paira sobre elas. E como a mediunidade evolui para par com a conduta moral do médium. Porque se essas duas coisas se separarem, Kardec fala nesse capítulo 32, né? Agora eu falei 32, eu não sei se é o 31 ou 32, agora me bateu a dúvida, dissertações espíritas. A gente esquece mesmo, a gente faz confusão às vezes com os capítulos. Bom, é o Dissertações Espíritas, acho que pelo título, ele adverte que se você não estiver proposto a um sacrifício sobre a sua conduta moral, de se modificar, melhor que nunca trabalhe a sua mediunidade. Porque você amplia o seu campo de percepção, né? Você conecta mais facilmente, porque é como exercitar os músculos, mas o lastro moral te coloca cada vez mais à deriva das influências perniciosas. Eulália, onde está isso? Cita de novo. Por apenas está no livro? Livro dos... ele está aqui, ó. Eu pensei. Livro dos Médiuns, capítulo 31. Dissertações Espíritas, no item 13, que fala sobre a conduta moral do médium. Que as vossas ações estejam sempre na harmonia com a vossa consciência, e tereis nisso um meio certo de centuplicardes a vossa felicidade nessa vida passageira, e de preparardes para vós mesmos uma existência 1000 vezes ainda mais suave, que dentre vós, o médium que não se sinta com forças para perseverar no ensino espírita, se abstenha, porque não fazendo proveitosa a luz que o ilumina, será menos desculpável do que qualquer outro e terá que expiar a sua cegueira. Item 13, assinado por Pascal. Nossa. Livro dos Médiuns. É gravíssimo. E está no livro dos médiuns, não é novidade, não é coisa nova. Mas nós não vamos ao fim do livro dos médiuns. Raras pessoas vão e voltam, porque assim, eu hoje me pego lendo e digo, gente, eu nunca li isso. Eu também, acontece muito isso. Eu nunca li isso. Então, nós vamos tirando coisas, extraindo, que elas vêm contribuir com o nosso esclarecimento sobre a responsabilidade do exercício mediúnico. Então, assim, se em convivência 30, 40 anos com os espíritos, eu ainda não consegui dominar a influência deles sobre mim, a ponto que eles me deixam desorientado e eu só vejo como recurso voltar para a reunião mediúnica, eu estou inserido nesse item 13.
A minha condição moral ficou lá atrás, estagnada. E eles acham campo fértil para essa influência. Eu ainda não me tornei capaz de exemplificar, nem que seja num pequenino grau, do espírito olhar e dizer, coitado, ele ainda não conseguiu. Mas eu tenho que reconhecer, olha como ele se esforça. Não estão vendo esforço. E esse esforço é para melhora moral. E o interessante, né, Eulália, é que esse raciocínio, ele não é exclusivo para médiuns ostensivos. Ele cabe para o comportamento humano em todas as situações que envolvem a moralidade, né? Que envolvem a moralidade, o comportamento mesmo. Agora, no médium, essa questão se agrava, né? Isso que você está falando está a partir do item 10º desse mesmo capítulo 31, quando a coletânea de dissertações vão para o médium, é sobre os médiuns. A 10ª diz assim, todos os homens são médiuns. Porque a gente, é Schenning que assina, todos os homens são médiuns. Todos. Porque todos têm um espírito que os dirige, vestido na figura de um anjo guardião. Ninguém está desprovido. Só que a gente só entende mediunidade se ela se traduz através da demonstração do fenômeno. E mediunidade é a capacidade de perceber a influência de um espírito. Quando eu digo assim, nossa, eu estou sentindo aqui uma vozinha íntima me falando, eu sou médium. Quando eu acato um pensamento, eu tive um insight. Normalmente os insights são sugestões. Eu sou médium. Então, desde que nenhum de nós está deserdado de um anjo guardião, que por si só está no mundo espiritual, e eu sinto a ação, eu me arrepiei inteira agora, mas quem está te arrepiando? É uma vibração que você percebeu. Então, Kardec está corretíssimo. E aí, quando vai falar sobre os médiuns, você percebe quanta coisa te escapou nos primeiros capítulos do Livro dos Médiuns. Quando chega aqui no último item, que fala sobre as sociedades espíritas, se você pegar, começa no 16º, só de você ler esse 16º, no primeiro parágrafo, você tem 1 mês de reflexão para fazer. Se eu te falar que nesse 1 ano eu me prendi muito em ler cada dia, olha como está o livro. Todo riscado. Porque, assim, recolhei-vos. Só a prece sincera, não é repetida, vos predispõe ao recolhimento. E sem esse recolhimento, estareis à deriva de comunicações levianas. Nossa, que gravidade tem Kardec, os espíritos bons, os espíritos vão a todo lado, mas os espíritos bons só vão aonde os chamam com fervor e sinceridade. O que é sinceridade? Então, eu preciso questionar as palavras. Eu não posso ser alguém que me vestir de médium e acho que isso é ser sincero, que me debati com os problemas da minha própria existência, revoltando-me, largando de mão, né, abandonando a família. Eu não consigo mais conviver, eu já fiz de tudo. E como é que eu não desisto dos espíritos que vão à reunião mediúnica e desisto dos que foram talhados para estar comigo na reunião mediúnica da família?
porque é a primeira grande reunião mediúnica. Eu abandono aqueles, digo, não creio que a reencarnação vai te transformar, nem creio que você vai se modificar. Mas eu digo isso para os espíritos que vêm no centro. Eu digo isso para eles. Meu irmão, sinta-se acolhido, você está assim, mas você não é assim. Nós todos... Aí eu chego para a esposa, para o marido, para o filho, e digo, eu já te conheço, você não muda, você vai daqui para pior. Eu sou hipócrita. Que coisa, hein, Eulália? Que reflexão profunda. Que coisa para a gente parar para pensar e incorporar no comportamento. E ainda somos iludidos por tanto tipo de pretensão, por tantas questões que a gente se deixa levar, né? Por falta de conhecer e, naturalmente, aplicar esses conhecimentos que já estão disponíveis. E sabe quem fala isso? Santo Agostinho. Está assinada por Santo Agostinho. Ele diz assim, podereis tornar-vos, vocês não são, podereis tornar-vos uma das colunas do novo edifício. Observamos com prazer os vossos trabalhos e vos ajudamos, mas sob a condição, então tem uma condição, eles não simplesmente vêm e ajudam, de que também por vossa vez nos secundeis e vos mostreis a altura da missão que foste chamado a desempenhar. A altura da missão. Ele não diz, basta que estejam numa reunião mediúnica que nós estaremos lá fazendo o trabalho. Ele não diz isso. Ele coloca condições. Não é tão simples assim, né? Isso envolve o comportamento de cada um de nós que estamos inseridos nesse processo todo. Então, isso seria uma vacina, Eulália? Seria uma vacina? Sim, é uma vacina moral. Nós estamos falando em vírus, em pandemia, e quando entramos nesse campo, é uma vacina também. A gente pega o livro mais recente de Joana de Ângeles, O Vidas Vazias, mas pega também, acho que é Morte e Renascimento, é do Hernani Guimarães Andrade. Então, Hernani é uma autoridade respeitada. Né? E os dois dizem que o vírus está ali numa condição entre a matéria inorgânica e a orgânica. Por quê? Porque, embora ele já carregue em si um ácido ribonucleico, ou DNA, ou RNA, ele não consegue por si sustentar a vida, ele precisa parasitar. Sim. Então, ele precisa de uma célula, ele só descarrega a hereditariedade dele, que não é muito boa, tá? Mas para ele conectar nessa célula, ele precisa sintonizar. Isso não nos coloca como pessoas ruins ou pessoas boas. Essa coisa de dizer a pandemia está levando embora todo mundo que não presta, não é verdade. Porque nós estamos passando por ela, muitos por expiação, outros por prova, né? E outros até mais do que uma prova, um exemplo de renúncia, de entrega, alavancando a própria experiência. Mas o fato é que o vírus, ele começa em energia, em vibração. Nós não temos os vibriões mentais? Então, quando nós investimos vibração no mal, aquilo vai se adensando a ponto de se materializar, porque a materialização nada mais é que a energia condensada. Sim. É isso que é o nosso corpo. Então, condensam-se também vírus, bactérias, e aí Joana, na lição 11, que chama período de transe, ela diz que nós, há séculos, vimos investindo no mal, no desânimo, né, no pessimismo. Então, ela não fala só na ruindade, na crueldade, na revolta, no crime, não. No pessimismo, no desânimo.
E isso foi adensando até que se materializou. Iria se materializar. Assim como um vírus conecta numa célula e passa o seu RNA para ela, tá? Antes de aportar numa célula, ele aporta no nosso campo mental. Então, essa grande energia estava oferecendo uma influência psíquica muito deletéria, sendo absorvida por pessoas que têm similitude. Então, ganância, poder, corrupção, tudo que não é bom, que não é tão bom. Então, há 2 anos atrás, qualquer um de nós estava temeroso de uma guerra. Não estávamos? Sim, estava na iminência de uma guerra. As grandes nações se desafiavam umas às outras, parece que lhes faltava a claridade de ver que não haveriam vitoriosos. Porque aquele que vence sobre as ruínas do outro, ele não é um vitorioso, ele é o maior perdedor. E um botão nuclear apertado poderia disseminar a humanidade. Será que a gente parou para pensar o tamanho da misericórdia do Cristo, que olhou o cenário da Terra e disse, bom, eu não posso derrogar as leis da natureza, eu não posso passar a borracha na vibração deles. Eles estão no exato momento de assumir as consequências das escolhas. Mas eu posso interceder junto ao Pai por eles. Então, em vez de que eles fiquem, cada um num campo, porque nós temos os grandes tratados internacionais de aliados. Então, assim, o Brasil é uma nação que se dá muito bem com a maioria das nações. Mas se ele precisasse responder como aliado, ele iria ser inimigo de muitas nações, sem ser inimigo. Sim. Então, a guerra nos colocaria em campos divididos. E aí, Cristo, né, Jesus, nessa categoria de espírito puro, com todos os seus prepostos, foi como um grande vendaval que varreu a natureza e materializou isso, oportunizando aos homens uma nova oportunidade, uma nova chance, que viesse num inimigo comum, o vírus. E aqueles que estavam prontos para usar as armas, trocaram as armas por tubos de ensaio, por laboratórios, para salvar a humanidade. Coisa linda, né? Numa visão de que somos todos humanidade. Agora, em experiências nesta ou naquela nação, nós somos todos humanidade. E mais, nós temos uma pergunta no Livro dos Espíritos, a 895, em que os Espíritos dizem que o maior entrave para a realização efetiva do bem é o interesse pessoal. Agora, pare e pensa. As grandes nações descobriram as vacinas. Agora eles estão vendendo as vacinas. Tudo bem. E nós sabemos que nem todos os países podem comprar para a população. Eles vão começar o resgate econômico com maior facilidade, mas eles não vão poder dispensar a contribuição que os outros povos oferecem à economia deles. No turismo. Variável, né? Então, assim, eu estou protegido, mas eu estou de fronteiras fechadas, eu estou fadado ao desaparecimento. Então, eu vou fazer um investimento. Vou fazer aqui um levantamento. Qual a nação que visita muito o meu país? Vamos supor, o Brasil. Então, olha, já sobrou vacina, vamos doar X vacinas ao Brasil para que eles possam nos visitar com segurança e injetar recursos na nossa economia. Por interesse pessoal, ainda,
nós estaremos dando o passo mais importante na fraternidade de todos os povos. Que coisa bonita isso, né, Eulâlia? Só Jesus para idealizar isso. Para conseguir fazer isso, né? Porque nós, os seres humanos atuais, convenhamos, ainda somos medíocres. Olha, ainda somos medíocres. Eu sempre falo isso, Eulâlia, moralmente somos medíocres. Nós temos vãs pretensões, nós ainda nos deixamos seduzir por tantas fraquezas. Né? Como é bonito estudar o Espiritismo, né, Eulâlia? Que coisa linda, né? E nós estamos tendo a chance agora. Não tem desculpa. Ai, minhas pernas estão ruins, onde eu moro é longe, não tem ônibus. Olha aqui, o livro, se não tiver, baixa na internet, porque está cheio de graça. A codificação na FEB está toda em download. Então, agora, só não conhece quem não quer. E no dia que nós formos médiuns do bem na própria vida, nós promoveremos o grande escândalo a que o Espírito Camilo se refere, né? Oferecendo aos outros o exemplo de que aquilo que eu creio, com certeza pode ser materializado na vida, na minha e na de qualquer um, para o melhor, tanto que eu uso para mim. Você conclui a sua fala com uma frase magistral aí. O dia que eu for médium bom na vida, né? Na vida de relação, de comportamento, quando eu conseguir ser eu autêntico, a mediunidade será glorificada, não é mesmo, Eulâlia? Que coisa bonita. Eulâlia, quero te agradecer imensamente. Nós já passamos de 1h15, olha, nem parece. Que bom, né? Que bom, né? Está gravado, eu quero pedir a você que está nos acompanhando para clicar aí no joinha para o YouTube destacar o vídeo, compartilhe com outros grupos, com outras pessoas, e nós agradecemos a sua presença que nos acompanhou durante esta noite, quinta-feira. Eulâlia, muito obrigado pela sua disposição, dispor do seu tempo, falar com tanta clareza, com tanta lucidez. Eu vou sentir o maior prazer em espalhar isso, porque é gostoso conversar assim, né? Com clareza, com objetividade, com didática. Eu deixo para você aí as suas palavras finais para o público que está nos ouvindo. As minhas palavras finais são: olhe lá na frente, quando a Terra já estiver concretamente como mundo de regeneração, até indo adiante. Quando uma grande tertúlia dos espíritos de alta envergadura, de todos os pontos da galáxia, se reunirem para cumprimentar o nosso Jesus. E as multidões virão, como num grande estádio, como a gente vê nas obras diversas, ou para nos advertir, ou para nos instruir, ou para nos incentivar, você vai estar lá. E aí, de repente, algum espírito de outro sistema solar vai sentar do seu lado e vai dizer: nossa, que noite maravilhosa, olha as estrelas, olha a Terra, nunca teve tão azul, tão acobertada de luz. E sabe, ali numa rodinha, eu ouvi uma conversa que a Terra se arrastou por muitos séculos nas sombras e na crueldade. E que veio uma era de graves testemunhos. E que nessa época tantos desistiram, mas aqueles que permaneceram, aqueles que confiaram em Jesus, deixaram sutis pegadas de luz sobre a terra, que convenceu as massas que vieram depois. E você sentir que lágrimas escorrem dos seus olhos e você pode dizer para esse irmão: é verdade, eu estava lá. Que bonito, que lindo. Ainda por cima nos premia poeticamente. Deus te abençoe, Eulâlia. Muito obrigado. A todos nós. Gratidão, meu irmão. Muito obrigado, Eulâlia. Muito obrigado a você que nos acompanhou. Uma boa noite a todos. E até a próxima semana com o nosso programa costumeiro das quintas-feiras, às 21h30. Até lá. Muito obrigado.
Você ouviu o programa Orson 9 e meia, uma produção da Web Rádio Amigo Espiritual que vai ao ar todas as quintas-feiras com um novo programa para você.